Isso significa dizer que essa medida poderá ser aplicada cautelarmente, ou seja, essa suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada cautelarmente pelo juiz. Mas lembrem-se, se for aplicada cautelarmente, ou melhor, para ser aplicada cautelarmente, deverão estar presentes os requisitos de qualquer medida cautelar, não é? Então é preciso que se demonstre que se faz necessária a aplicação desta medida, tá certo? Que não é porque está prevista a possibilidade, sim, que se deve aplicar. É preciso que se verifique se existe o periculum, tá certo? O periculum in mora. Se é necessário se aplicar essa medida, joia, durante o curso do processo. Óbvio que o fumus comissi delicti, ou seja, a fumaça do bom direito, já estará presente de qualquer forma, senão a pessoa não estaria sendo submetida a um processo. Você concorda comigo? Muito bem. Então, olhando isso, é possível a aplicação cautelar da suspensão. Isso é o que diz o artigo 294 do nosso Código de Trânsito. Uma outra questão interessante é que a lei também faz a previsão da chamada... mais uma coisa aqui, voltando um pouquinho aqui. Ainda com relação a essa medida de suspensão da habilitação, você veja que esta pena de interdição temporária de direitos, ela aqui não está sendo aplicada de forma substitutiva de uma pena privativa de liberdade. Ela está sendo aplicada porque está prevista no preceito sancionatório da norma incriminadora. Não é em substituição. Por isso, a pena de suspensão do direito de dirigir, aplicada em virtude de uma condenação, pela prática de um crime de trânsito, em que ela esteja prevista como pena possível, ela não vai durar o tempo da pena privativa de liberdade. E aí você deverá observar os prazos do artigo 293. Ela não tem a mesma duração da pena privativa de liberdade, porque ela não é substitutiva da pena privativa de liberdade, ok? Ela tem os seus prazos próprios previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Bem, uma outra questão que também considero importantíssima na lei é a questão da multa reparatória. A multa reparatória está prevista no Código de Trânsito Brasileiro para os crimes de trânsito que resultarem em prejuízos materiais à vítima. Prejuízos materiais à vítima. E essa multa reparatória, diz o artigo 297 do Código de Trânsito, que ela será calculada e aplicada pelo juiz da condenação, não é? Baseada naquilo que se demonstrou ter sido o gasto da vítima com relação àquele crime que contra ela foi perpetrado. Vejam que essa multa reparatória, ela tem como destinatária a vítima ou destinatários os seus sucessores. E ela só se aplica aos crimes de trânsito que resultarem, prejuízos patrimoniais à vítima. A multa reparatória é como se fosse um adiantamento daquela indenização total a que a vítima fará jus, certo? Só que a multa reparatória, ela só pode versar sobre os prejuízos efetivamente comprovados. Então, gastos que a pessoa teve com o médico, com hospitais, com o conserto do carro. Professor, e os lucros cessantes e danos morais não entram na aplicação da multa reparatória. A pessoa fará jus a uma indenização plena, mas já a título de antecipação, o juiz vai fixar um valor como multa reparatória, e este valor, diz o artigo 297, parágrafo 3º do Código de Trânsito, será descontado do valor total de indenização a que a vítima fará jus, tá? Ele é descontado. Então, não confunda a multa reparatória com a multa penal. A multa penal é calculada em cima do sistema de dias multa, de 10 a 360 dias multa, tá certo? No valor entre 1/30 até 5 vezes o maior salário mínimo, o dia multa. A multa reparatória é calculada em cima de prejuízos demonstrados, certo? Prejuízos materiais.
A multa reparatória tem como beneficiária a vítima ou seus sucessores. A multa penal tem como beneficiário um fundo estatal. Então, a multa penal não pode ser descontada do valor total da indenização. A multa reparatória pode ser descontada do valor total da indenização. Então, não vamos confundir as bolas, porque elas não hão de ser confundidas, ok? São coisas bem diferentes essas aí. Quero que você veja também que no Código de Trânsito brasileiro existem as circunstâncias agravantes genéricas trazidas pelo artigo 298. Então, você tem circunstâncias que sempre agravarão a pena no 298, mas aí você vai precisar lembrar a mesma coisa que se fala no Código Penal com relação às circunstâncias agravantes genéricas dos artigos 61 e 62. Escuta, você vai lembrar que para que você aplique uma circunstância como agravante genérica, ela não pode ser nem causa de aumento, nem qualificadora, nem elementar de um crime. Então, um exemplo, pega lá o artigo 298 e coloca isso na tua cabeça. Veja aí se nós não temos no 298 como circunstâncias agravantes genéricas. Primeiro, vamos lá, não nessa ordem, não que esteja nessa ordem aí, mas veja se você não tem aí. Por exemplo, o fato da vítima não ser habilitada. Vê se você não tem como circunstância agravante genérica o fato do crime ter sido praticado na calçada. Você tem tudo isso como circunstâncias agravantes genéricas do crime. Não tem? Agora, você vai prestar atenção. Será que você pode aplicar essa circunstância agravante genérica no crime, por exemplo, do artigo 302? No homicídio culposo, você pode aplicar a agravante genérica pelo fato do crime ter sido praticado na calçada? A resposta, não. Porque no 302, o fato do crime ter sido praticado na calçada é causa de aumento de pena. Se é causa de aumento de pena, não pode ser usado como circunstância agravante genérica. Tá certo? Uma outra questão. Você pode aplicar como circunstância agravante genérica para o crime do 309, olha o 309. Você pode aplicar como circunstância agravante genérica o fato da vítima não ser habilitada, que está previsto como agravante genérica no 298, inciso 3? Não. Por quê? Porque lá no 309 isso é elementar do crime. Se é elementar, não pode ser previsto como circunstância agravante genérica. Não esqueçam disso. Isso é uma ótima pergunta para a prova. Isso mostra que você sabe, você tem conhecimento aí de que se algo é uma circunstância, é um elementar, uma causa de aumento, uma qualificadora, não pode ser usado como circunstância agravante genérica. Lembre-se, circunstâncias agravantes genéricas só podem ser usadas como circunstâncias agravantes genéricas se não forem elementares, qualificadoras e causas de aumento. Sempre. Isso é regra indeclinável. Tá, meu amor? Agora vamos lá. Vamos continuar. Olha para cá. E também no Código de Trânsito, nós vamos ter a regra de que, em caso de acidente de trânsito, em que o agente preste pronto e integral socorro à vítima, não se impõe prisão em flagrante. Joia? É a regra do 301. Agora, você está vendo aí o 300? Não está revogado o artigo? Cuidado, o que isso aí fala? Perdão judicial. Queridos, então cabe ou não cabe perdão judicial nos crimes de trânsito? Você poderia pensar assim, poxa, tá revogado, não, tá vetado. Se tá vetado é porque não cabe. Mas isso está errado. Cabe sim perdão judicial em crimes de trânsito. Que crimes? Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor. Quando vai caber o perdão judicial? Quando o acidente, independente de haver relação de parentesco entre agente e vítima, trouxer para a vítima, ou melhor, para o agente, desculpe, consequências nefastas que demonstram que qualquer pena seria totalmente despicienda, totalmente desnecessária, porque a pessoa já está punida pelo próprio fato, ou na hipótese de haver uma relação de parentesco entre agente e vítima, em que o agente acabar por sofrer demasiadamente. Queridos, uma mãe que mata o seu próprio filho sem querer por um acidente automobilístico, um pai que provoca a morte dos seus filhos, da sua mulher, da sua mãe, culposamente,
durante um acidente automobilístico. Cara, o fato já é para ele a própria penalidade. Ele não precisa de pena. E aí o juiz pode conceder perdão judicial. Se o juiz conceder perdão judicial, isso é causa extintiva da punibilidade. Agora, uma coisa é importante. A nossa jurisprudência já foi dito na nossa jurisprudência, no STJ, que não cabe a concessão de perdão judicial pelo mero sofrimento psicológico do agente. Pois, até porque, meus amigos, na boa, uma pessoa que provocar a morte de alguém no trânsito ou na direção de veículo automotor e não sofrer nada com relação a isso, poxa, claro que a pessoa já vai sofrer, mas não é para qualquer sofrimento, é para esses sofrimentos que demonstram que uma pena se fará desnecessária. Como, por exemplo, imaginemos uma situação de acidente automobilístico em que o agente vai acabar debaixo de um carro, junto com a vítima morre e ele não morre. Aconteceu isso comigo, por exemplo, na minha promotoria. Certa vez, um rapaz provocou a morte de uma vítima porque ele atropelou a vítima com a motocicleta e foram parar ele e a vítima debaixo do ônibus. A vítima morreu na hora, ele foi levado para o hospital. Aí veio depois para mim um inquérito. Falei para minha assessora, eu não vou denunciar esse cara antes de saber o seguinte. O que aconteceu com esse cara? Esse cara morreu, ou esse cara tá todo arrasado, ou esse cara é um ninja monstro que nada aconteceu com ele. Não deu outra, gente. Quando a gente chamou o rapaz apareceu, o rapaz era um monstro, coitado. O rapaz tava todo arrasado. O rapaz tinha isso aqui tudo cortado, o rapaz com a boca torta, o rapaz não conseguia falar direito por conta dos problemas que ele sofreu com as diversas cirurgias que ele sofreu entre o fato e a data que ele foi chamado na minha promotoria. Entendeu? Então isso mostra que uma pessoa para a qual resultaram lesões tão graves, tão drásticas, ela não precisa de uma pena, ela já está penalizada pelo próprio fato. Agora, eu estou sofrendo porque eu provoquei a morte de alguém culposamente, isso não é suficiente para a concessão de um perdão judicial, tá certo? O mero sofrimento, o mero desgaste psicológico, disse o STJ, não é causa para concessão de perdão judicial para lesão corporal culposa ou mesmo homicídio culposo na direção de veículo automotor, certo? Muito bem. Vistas essas questões introdutórias, vamos agora ver os crimes em espécie no Código de Trânsito. O primeiro dos crimes em espécie é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse homicídio culposo na direção de veículo automotor, veja, não precisa ser na via pública. A lei não exige que seja na via pública. Uma parte da doutrina, ou melhor, posicionamentos mais defensivos dizem que deveria ser na via pública, porque o Código de Trânsito só regula o trânsito na via pública. Mas a doutrina majoritária não o diz, porque não há essa exigência no tipo penal. Não existe um elemento modal espacial que exija que o crime tenha sido praticado na via pública. Não existe. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês, cuidado com o conceito de via pública, porque via pública para o Código de Trânsito pode não ser o seu conceito de via pública. Via pública para o Código de Trânsito é, por exemplo, uma praia aberta ao público, uma praia pública, uma praia aberta ao público, ela é via pública. Então, sabe aquele bug que fica andando nas areias, nas praias do Nordeste? Os carros que ficam andando pelas areias ali de Jericoacoara, né? Você tá indo, você conhecer Jericoacoara, você tá indo do Preá para Jericoacoara, você passa por aquele longo trecho de areia, né, de praia. Aquilo ali é via pública, meu amor. Se acontecer um acidente automobilístico ali com vítima, aquilo ali é via pública para o Código de Trânsito. As vias, por exemplo, as vias internas de condomínio também são consideradas vias públicas. Aqueles estacionamentos de shoppings, aqueles estacionamentos coletivos são considerados vias públicas. Então, atentem para o conceito de via pública trazido pelo Código de Trânsito brasileiro. Porque senão você vai dizer assim, não se aplica o Código de Trânsito porque aquilo ali não é via pública. E o Código de Trânsito está dizendo que é via pública, por equiparação. Então, cuidado com isso. Volte lá nos artigos 1º e 2º no Código de Trânsito, dê uma olhada especial nesses artigos 1º e 2º do Código de Trânsito brasileiro. Valeu?
Muito obrigado, não, muito bem. Continuando aí, quero dizer para vocês que esse homicídio aqui do Código de Trânsito sempre terá sido culposo. Porque se você concluir pela existência de um homicídio doloso, quer seja com dolo direto, quer seja com dolo eventual, tu vais sair daqui e tu vais para o Código Penal. Tu não vais ficar aqui, tá certo? Quando o veículo for usado como meio para a prática do crime, tu vais para o Código Penal, tu vais sair daqui. Aqui é só o culposo. Se a gente usar o veículo como meio para praticar um homicídio doloso, Código Penal que vai ser utilizado. Bem, veja que essa norma é uma norma especial com relação ao crime de homicídio culposo do Código Penal. E se esse homicídio culposo na direção de veículo automotor for praticado por pessoa embriagada, você vai usar a forma qualificada do homicídio culposo trazido pelo parágrafo 3º desse artigo 302. Pessoa embriagada ou sob efeito de qualquer substância com propriedades psicotrópicas, psicoativas. Joia? Muito bem. Avançando, quero dizer para vocês que esse homicídio culposo na direção de veículo automotor, que tem pena de 2 a 4 anos ou 5 a 8 no parágrafo 3º, ele sempre vai admitir, mesmo que a pena fique superior a 4 anos, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E por quê? Porque, lembrem-se, nos crimes culposos não importa, em absoluto, a pena que se lhe aplica para fins de possibilidade de substituição. Independente da pena aplicada, nos crimes culposos sempre será admitida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Tá ok? É só você olhar a regra do 44. Aquele limite de 4 anos só é exigido para o crime doloso. E aqui nós estamos falando no 303 e no 302 de crimes culposos. Mas vamos ver, porque esse homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele vai merecer causas de aumento de pena. E quais são essas causas de aumento da pena? A lei diz que a pena será aumentada na hipótese do agente não possuir habilitação. Importante observação: o fato da habilitação estar vencida não significa ausência de habilitação. A habilitação vencida, de acordo com a nossa jurisprudência majoritária, da qual eu discordo, não pode ser considerada causa de aumento de pena. É uma mera infração administrativa que não gera uma causa de aumento de pena. Uma outra hipótese é o crime ter sido praticado na faixa de pedestre ou na calçada. Se o agente praticar o crime na faixa de pedestre ou na calçada, haverá o aumento, porém eu quero dizer uma coisa para vocês. Para que nós apliquemos essa causa de aumento, nós deveremos estar diante de uma pessoa que transitava pela calçada indevidamente ou que atravessou a faixa de pedestres indevidamente. Aqui no nosso país, infelizmente, não existe o hábito de se respeitar faixa de pedestre, tá ok? Então a pessoa não respeita a faixa de pedestre, passa por ali sem respeitar a faixa de pedestre e acaba provocando a morte de alguém. Vai aplicar a causa de aumento. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, queridos, vamos imaginar o fato da pessoa ser projetada para a faixa de pedestre ou projetada para a calçada. Ela não estava transitando. O condutor não estava transitando por ali, ele foi projetado. Você deverá defender que não há causa de aumento. Tá joia? Agora, numa prova, sempre vai acontecer isso. Quando você estiver fazendo uma prova objetiva, ou você estiver fazendo uma prova em que você deva defender alguém, tá certo? Cuidado com isso. Numa prova objetiva, botou lá na calçada, na faixa, é para você colocar a causa de aumento, sem maiores discussões. Agora, numa prova discursiva e numa prova em que você tenha que defender, você sempre deverá falar o que eu acabei de falar aqui.
Se o carro for simplesmente projetado, aí você vai discutir. Na prova objetiva você não discutiria. Colocou lá, calçada, faixa de pedestre, mete a porcaria da causa de aumento. Agora, numa prova discursiva, tá certo? Ou numa prova que você tenha que fazer uma defesa, aí você deverá... Vem cá, mas ele estava transitando pela calçada? Se ele não estava transitando para a calçada e o carro foi projetado para a calçada por força do impacto da colisão, aí eu não tenho que aplicar a causa de aumento. Sacaram qual é o lance? Muito bem. Agora vamos lá. Temos também causa de aumento quando não se presta socorro à vítima. E quando não se presta socorro à vítima, eu quero dizer a vocês que para. Dê uma olhada no 304 do Código de Trânsito, então nós também temos a hipótese de não prestar socorro à vítima, tá? A hipótese do 303 do Código de Trânsito, em que não há prestação de socorro à vítima, não deve ser confundida com esse 302, parágrafo 1º, inciso 3. Vou explicar por quê. Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho os veículos A, B, C e tem uma baiana vendendo acarajé às margens da rodovia. Houve um acidente envolvendo os veículos A e B. Por ali passava um outro veículo C que não tem nenhuma relação com esse acidente. E a baiana que está vendendo o seu acarajé às margens da rodovia. Certo? Uma rodovia baiana por excelência. Muito bem. Vamos imaginar que esses veículos A e B envolvidos, o culpado por esse acidente tenha sido A. E houve o atropelamento de uma vítima. O A é o condutor responsável. O B foi envolvido nesse acidente, mas não é responsável. O C não tem nada a ver com esse acidente. E tá lá a baiana do acarajé. Quando há colisão entre os veículos A e B e a vítima cai no chão, o que o veículo A faz? Bye bye, so long, farewell. O que o veículo B faz? Bye bye, so long, farewell. E o C, que não tinha nada a ver com o acidente, também passou por ali e disse: eu que não tenho nada com isso, é que não vou parar mesmo. Baiana levantou a sua barraca, bolinho de acarajé caiu no chão e ela foi embora, meu bem, porque ela não quer se meter nessa história. Nesse caso, como é que ficaria a tipificação? Presta atenção. A baiana do acarajé, ela praticou uma omissão de socorro. O cara do veículo C, o que ele tem a ver com esse acidente? Nada. Ele praticou a omissão de socorro também lá do Código Penal, 135 para ele e para a baiana. Tá ok? 135, parágrafo único, porque houve uma morte. Mas ele está respondendo por omissão de socorro. Ele e a baiana. Agora, e para o veículo B, envolvido no acidente não culpado pelo acidente? 304 do Código de Trânsito. 304 do Código de Trânsito. Sabe por quê, meus amores? Porque ele é veículo envolvido e não culpado. O 304 do Código de Trânsito é a omissão de socorro para o condutor do veículo envolvido e não culpado pelo acidente. Tá? Se ele não é envolvido, tá? Ele só pode responder pelo crime do 135. Se ele podia parar e não parou. Já com relação ao nosso condutor do veículo A, não é ele o condutor culpado pelo acidente? Se ele é o condutor culpado pelo acidente, ele deverá responder, e ele provocou a morte da vítima, ele deverá responder por homicídio culposo, com a sua pena aumentada, porque não prestou socorro à vítima. Então, recapitulando, o causador que não presta o socorro responde pelo crime de homicídio culposo, se a vítima morrer, óbvio, com a pena aumentada porque não houve a prestação de socorro. O condutor envolvido e não culpado responde pelo 304. E os condutores que não têm nenhuma relação com o acidente, 135. E os demais que por ali não tiverem nenhuma relação com o acidente e puderem prestar socorro e não prestaram socorro, 135 também. Sacaram isso? Então, cuidado. Outra coisa, essa não prestação de socorro, ela se aplicará de acordo com o que dizem os nossos tribunais superiores, ainda que a vítima tenha tido morte instantânea. Porém, escutem esse caso. Houve uma hipótese em que a vítima teve morte instantânea, inclusive foi, coitada, decapitada.
E foi na hora do acidente se viu a cabeça da vítima rolando pela pista. Deus me perdoe, meu pai. Mas se viu a cabeça da vítima rolando pela pista. Nesse caso, se todo mundo for embora e ninguém prestar socorro, tu vais usar a causa de aumento de pena do parágrafo 1º, inciso 3? Não vai, que não havia socorro a ser prestado. Mas, professora, aqui no artigo 304, está dizendo que ainda que a vítima tenha morte instantânea. Calma. Mas isso nunca se aplicará a uma hipótese em que o agente possa de pronto perceber que teve morte instantânea. A regra do 304, que diz que haverá a omissão de socorro mesmo que a vítima tenha tido morte instantânea, ela se fulcra, ela se baseia na conclusão que se chega que não se tem como saber, se não parar para prestar socorro, não se tem como saber que a vítima teve morte instantânea. Mas numa hipótese em que a vítima inequivocamente teve morte instantânea, vai parar para prestar socorro a quem? Você está vendo a cabeça da vítima rolando, tá certo? Então, por favor, mesmo que a vítima tenha morte instantânea e o agente não tiver como saber que ela teve morte instantânea, é que se aplica a causa de aumento, tá certo? Mas se for claro, por uma questão inequívoca, que houve morte instantânea, aí ele não se aplica a causa de aumento, nem o crime do 304. Não esqueça disso, tá certo? Muito bem. Também haverá causa de aumento para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando o homicídio culposo na direção de veículo automotor tiver sido praticado por uma pessoa que tenha levado a efeito esse crime no exercício da sua atividade ou profissão. Então, que esteja conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Então, isso é para o motorista do ônibus, isso é para o motorista da van. E se a van for pirata, professora, também não importa. Porque senão é muito engraçado, né? O cara que está realizando a sua atividade normal, regular, tem aumento. Pro cara que tá na clandestinidade não tem? Tem sentido isso? Não tem. Pessoal, você vai se valer da sua própria torpeza? Pelo amor de Jesus, me venha com essa. Então, escute. Isso, então, é para quem estiver no exercício da sua profissão ou atividade, conduzindo ou dirigindo o veículo de transporte de passageiro. Taxista, motorista de ônibus, motorista de van, não é? Ah, mas ele era motorista de caminhão. Não, cara, caminhão, ele pode ser um motorista profissional de caminhão de carga, mas ele não é atividade de transporte de passageiro. Isso aqui é só para quem esteja na sua profissão ou atividade conduzindo um veículo de transporte de passageiro. E aí, você vai colocar uma coisinha na sua cabeça, pra gente não ficar estudando a mesma coisa sem necessidade. Tudo que se fala para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor se aplica à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As mesmas causas de aumento de pena que se aplicam ao homicídio culposo na direção de um veículo automotor se aplicam à lesão corporal culposa na direção